multímetro que você só seleciona ele já caiu. Tem multímetro que é junto com a escala de condutores, escala de resistores também. Então vai depender muito do multímetro que você tem aí, ok? Então, ó, como eu falei para você da pegadinha, que se eu medir, né, se eu medir uma placa na escala de continuidade ali, só vou saber se ela está em curto ou não. Agora, se aquela malha está íntegra, por isso que ela não vai funcionar. Por isso que ela não vai funcionar aí. Então, eu vou precisar de escalas auxiliares para poder validar. E é justamente a escala de semicondutores, a escala de... Por exemplo, vou medir a continuidade da malha, mas aí, se a malha está funcionando, está íntegra, está gerando uma tensão ou não, justamente a limitação dela. Ela não é feita para medir tensão. Aí, para medir tensão, eu tenho uma escala específica no multímetro que eu vou medir tensão. Então, é fundamental a utilização dessa escala para engenharia reversa, para verificar realmente se aquela malha, quando eu valido, né, e engraçado, né, porque ela valida a condição reversa em alguns sentidos. Em algumas medições, a condição reversa valida a escala de continuidade. Em algumas condições, em algumas medições, a escala de semicondutores, né, valida a escala de continuidade. Então, é uma prima da outra ali, uma precisando do auxílio da outra para funcionar. Ou seja, uma escala só, meu pequeno gafanhoto, você não vai ficar o especialista em multímetro, você não vai conseguir justamente achar a falha. Por quê? Você só domina uma escala, você não domina todas as escalas do multímetro. E vejam muito, e é comum, um erro muito comum dos meus alunos é virem aqui dominando a condução reversa, que é uma escala do diodo, não sabe nem como que funciona a escala, não sabe nem como funciona a escala de diodo, não sabe nem por que dá aquele valor de referência, e na hora de fazer um reparo, falha justamente para colocar um multímetro na escala de continuidade para validar se aquela malha do ponto A e o ponto B está íntegro, está funcionando, né? E justamente a gente vê a malha aberta. E na escala de continuidade, você não sabe, né, se uma malha está aberta no trecho ou não, a não ser sim, se medir do ponto A ao ponto B, que você queira medir a integridade dessa malha, tá? Então acontece muito erro de alunos que já estão um certo tempo no caminho aí, na jornada, não é? Já são técnicos há 10, 15 anos aí, acontecem muito. Então, dominar essas 5 grandezas, né, essas 5 escalas do multímetro é fundamental para que você consiga aí um bom diagnóstico, né? O Williams Martins chegou aí, boa noite a todos. Antônio Leal, atrasado, mas estou aqui, boa noite. Pedro Marques, boa noite. Leandro, ajuda demais aí, lindo, esse programa. Antônio Leal, atrasado, mas boa noite, professor. Bom, pessoal, tá? Escala de continuidade é isso. Espero que vocês pratiquem, tá? Coloca aqui meu rosto aqui, focado, né? Aí, espero que vocês pratiquem aí. Então, a gente pode aí verificar, né, fazendo um resumo aqui do que nós aprendemos, né? Continuidade entre as trilhas. Então, a gente pode medir continuidade no ponto A ao ponto B, verificar se a malha tem curto-circuito. Nós podemos fazer integridade do conector de carga, para verificar se você tem curto entre malhas também ou não, né? Continuidade aí do botão power, a gente pode verificar, né, se o botão power está funcionando ou não com a escala de continuidade. Mas como assim, Vinícius, né? Como assim? Eu não tenho nenhuma placa aqui que eu tenho um botão externo, ou tem. Aí vai ter que trocar, tem que fazer uma troca aí danada, não tem? Então não precisa. Então, ó, para saber se o botão está clicando ou não, não é? Eu venho do outro lado aqui, boto a ponta preta no terra, a ponta preta no terra aqui do multímetro, tá? Boto a ponta preta no terra do multímetro. Vou fazer aqui para vocês verem. Eu botei aqui a ponta preta no terra, aí eu venho aqui de um lado, ó, aqui é terra do botão, e o outro lado é o lado positivo do botão. Deixa eu mudar aqui o botão aqui. Tá? Ó, eu venho aqui e aperto o botão, ó. Soltei. Então, faço um teste ali. Se bipar, o botão tá bom. A gente verifica, né, se o botão tá em curto, porque às vezes o aparelho tá em loop. Ali, acende e desliga, acende e desliga. E fica reiniciando, e às vezes é um botão power com defeito, né? E, mas isso é um defeito bobo, não é não. Não é não, porque essa semana nós pegamos um Xiaomi, foi um Xiaomi, não, Samsung 20S,
A 20S passou por 3 assistências técnicas e era um curto no botão power, né? Ele estava travado direto nele ali. Então, já direto, ele já tinha continuidade. Antes mesmo de apertar o botão power, né, desligado de um lado dele e do outro, já estava bipando já. Então, o botão power aí a gente pode testar facilmente, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é justamente continuidade dos componentes eletrônicos, bobina, não é, para saber se está legal, resistores, né, filtros, jumper, tem componentes ali de 0 ohms ali, né? E o mais importante, eu falei para vocês da bobina, falei para vocês da bateria, né? A gente pode verificar se a bateria, através do polo da bateria ali, positivo e negativo ali, se está em curto-circuito. Entre eles ali está baixa resistência entre o polo positivo e o negativo da bateria. Engana-se você, meu pequeno gafanhoto, a bateria também entra em curto-circuito, tá? Então a gente pode medir ali do polo positivo e negativo da bateria na escala de continuidade. A gente pode ali sensor, verificar se o sensor está saindo, quando você coloca a luminosidade ali, você coloca na escala de continuidade, verifica se ele vai bipar ou não. Você pode fazer justamente o que eu fiz aqui, que é o mapeamento da malha através da engenharia reversa, que é a grande sacada dessa escala. Tá? Marcos Antônio da Conceição chegou aí, boa noite, chegou atrasado. Ednar, Tec i9 Cell, boa noite aí. Pessoal, boa noite. Bom, eu já falei aqui, né, 7h20 praticamente. Quero agradecer a vocês. Lembrando que às quartas e domingo estamos aqui sempre no nosso canal no YouTube, tá? Sempre no nosso canal no YouTube. Então, quarta-feira, às 18h30, teremos mais uma live aí, riquíssima de conteúdo para você, meu pequeno gafanhoto. Riquíssima de informação, riquíssima de oportunidade. Então, já agenda aí um horário para esses 2 dias na semana, quartas e domingo, né? Espero realmente de coração que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários aí foguinho aí, bota um foguinho aí se vocês gostaram da escala de continuidade. Pratiquem a escala de continuidade. Eu tenho certeza aí que vocês vão se amarrar, né? Vocês vão conseguir aí um desempenho melhor na bancada de vocês utilizando essa escala com mais carinho, né? E lógico, né? Vai fazer sentido para vocês justamente assistindo do 1 ao 6, as coisas vão fazer sentido para vocês, que vocês vão usar a escala de maneira ordenada, tá? Então, essas escalas têm ordem para serem seguidas aí. Se usou ela na ordem errada, você não consegue a potencialidade máxima da escala. Até isso eu tenho que me atentar, que a ordem dos fatores altera o produto, né, no quesito aí da continuidade. Muitas das vezes o cara, eu quero saber se a malha está funcionando ou não, o cara já vai na escala de continuidade e vira, não tem curto, então a malha está funcionando, mas não é assim, não é? A malha pode estar aberta, pode estar com um monte de problema aí, e mesmo assim a malha pode ter valor de referência, que é a pegadinha, né, da malha, a malha pode ter um valor de referência e ela não está conectada ao ponto B, ela só está conectada no ponto A. Ah, mas tem valor de referência, sim. Se ela de um lado tiver um semicondutor, ela vai dar o valor de referência. E isso eu vou mostrar para vocês lá na escala de semicondutores que a gente for usar. Tá? Lógico, nessa série de 6 vídeos aí, eu vou mostrar para você uma pegadinha que a gente vai voltar e vai validar com a continuidade. A gente vai ter que validar essa malha, se essa malha está íntegra ou não, com a continuidade. Por quê? Na condição reversa, ela engana a gente. Aí vou precisar justamente da continuidade para validar o funcionamento dessa malha aí, tá?